professora Gilda, professora de matemática, e hoje a nossa videoaula será sobre propriedades da potência. Propriedades da potência. Então, nossa primeira propriedade da potência é multiplicação de mesma base. Multiplicação de mesma base. Tá? Então, quando a gente tem multiplicação de mesma base, a gente tem que lembrar que a gente aplica a propriedade e a gente vai somar os expoentes. Então, a gente soma os expoentes. Então, o que a gente vai lembrar? Primeiro exemplo, quando eu tenho 7 elevado ao quadrado multiplicado por 7 elevado ao cubo. Então, eu tenho uma multiplicação de mesma base, onde eu vou sempre lembrar que eu tenho que somar os expoentes. Então, eu vou somar os expoentes. Então, vou repetir o 7, que é a mesma base, e somar os seus expoentes. Qual é a regra que a gente usa aqui? Sinais iguais a gente soma e conserva o mesmo sinal. Então, 2 positivos a gente soma. Então, a gente repete a base e soma 2 mais 3 dá 5, positivo, porque mantém o mesmo sinal. Próximo exemplo. O nosso próximo exemplo é 5 elevado ao quadrado multiplicando 5 na menos 6. Então, como a gente já falou, multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes. Só que aqui, um desses expoentes é negativo. Então, a gente vai somar os expoentes, mas cuidar muito o seu sinal. Então, a gente vai repetir 5 e somar 2 mais, mas lembrar que esse expoente é negativo. Então, a gente vai ter que fazer uma regrinha de sinal aqui, né? Positivo fora e negativo dentro, 2 sinais diferentes se tornam negativo. Então, a gente vai ficar com 5, 2 menos o 6. E qual é a regra que a gente vai usar aqui? Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior módulo. Então, 2 não diminui 6, mas 6 diminui 2. Então, 6 menos 2 vai dar 4, o maior módulo é 6, então ele é negativo, então 6 menos 2 dá 4, negativo, né? Próximo exemplo. Nosso próximo exemplo vai ser 0,3 na menos 3 vezes 0,3 na menos 2. Então, o que a gente faz? A gente tem uma mesma base, que é o 0,3. Multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes, só que lembrando que a gente vai somar, mas o expoente é negativo. Aí a gente vai ter que transformar esse sinal em um sinal só, um positivo fora e um negativo dentro. Esse negativo se tornará negativo, então a gente tem 0,3 menos 3 com o menos 2. O que a gente tem que lembrar? Que sinais iguais a gente vai somar, mas vai manter o mesmo sinal. Então, 3 mais 2 dá 5, né? 3 mais 2 dá 5. E a gente soma e mantém o mesmo sinal do negativo. Próximo exemplo, ainda na multiplicação de mesma base, então a gente vai ter ali 3 na menos 2, multiplicando o 3 na quarta. Mesma base, nós vamos repetir
vamos somar os expoentes, como manda a regra. A regra é sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. Então, a gente vai ter aqui 4 menos o 2, que vai dar 2. O maior módulo é positivo, então esse expoente ficará positivo. Nossa próxima propriedade, que é divisão de mesma base. Exemplo para divisão de mesma base. Para divisão de mesma base, a gente diminui os expoentes. Então, o nosso exemplo, 8 na quinta potência dividido por 8. Então, o que a gente tem que lembrar? Que diminui os expoentes. Então, a gente vai repetir a base, que é a mesma, e diminuir. 5 menos. Lembrando que em cima desse 8, embora não apareça potência, ele conta como se fosse o 1. Então, a gente vai ter 5 menos 1, que vai dar 8 na quarta potência. Sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior módulo. Nosso próximo exemplo de divisão de mesma base. Qual é o nosso próximo exemplo? A gente tem 2 terços na 3 divididos por 2 terços na menos 2. Tá? Bom, a gente já sabe o quê? A gente já sabe que divisão de mesma base, a gente diminui os expoentes. Então, a gente vai ter 2 terços, que é uma mesma base, diminui os expoentes, mas vamos lembrar que diminui, mas esse expoente, ele já é negativo. Então, a gente tem que ter esse cuidadinho especial ali. Lembrando que o negativo fora e o negativo dentro, 2 sinais iguais, vira um positivo. Então, a gente vai ter 2 terços somando os expoentes. Então, sinais iguais, a gente soma e mantém o mesmo sinal. Então, 3 mais 2 dá 5. Então, sempre que vocês tiverem um expoente negativo, vocês têm que lembrar muito e observar bastante a parte do sinal. Então, a gente tem aqui 6 na menos 4, divididos por 6 na 2, né? A gente tem isso aqui. E aí, a gente tem divisão, diminui os expoentes, então a gente vai repetir, diminui. Temos ali o 2, então menos 4 menos o 2. Lembrando que sinais iguais a gente soma e mantém o mesmo sinal. Então, a gente vai somar 4 mais 2, 6 e manter o seu negativo. E lembrando uma coisa bastante importante, que é, se eu tiver nesta forma aqui, 5 na menos 3 dividido por 5 na menos 4. O que eu tenho que lembrar de tudo isso? Que toda a fração é uma divisão. Não posso esquecer disso. Bom, lembrando disso, eu posso aplicar a propriedade, porque como diz, toda fração é uma divisão, então nós vamos repetir este 5 e vamos somar, no caso a gente vai repetir esse 5 e vai diminuir os expoentes, mas lembrando que é menos o 4 do expoente que está ali no denominador. E aí a gente vai juntar aqueles 2 sinais, né? Um negativo antes e um negativo fora. 2 sinais iguais dá um positivo, né? E aí, sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior módulo. Então, 4 menos 3 dá 1.
positivo. Nossa próxima propriedade. Nossa próxima propriedade é potência de uma potência. Potência de uma potência. Como é que é potência de uma potência? Usando o exemplo. 4 na quinta potência, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, mas quando eu tenho uma potência de uma potência, é bem simples. É pegar os dois expoentes e simplesmente multiplicar usando a regra agora da multiplicação. Então aqui é multiplicação de dois positivos, multiplicação de dois positivos dá um positivo, 5 vezes 2 dá 10. Então 4 na 10ª potência. Outro exemplo, quando a gente tiver 10 elevado ao cubo, tudo isso na menos 2. Então, a mesma coisa, na menos 2, quando eu tenho uma potência de uma potência, eu vou fazer uma multiplicação, lembrando que a regra da multiplicação será mais com menos dá menos, neste caso. Então, eu vou repetir, 3 vezes 2 dá 6 e mais com menos, menos a regra da multiplicação. Outro exemplo de uma potência de uma potência. Se a gente tiver 5 na menos 1, multiplicando o menos 3. A mesma coisa, nós vamos multiplicar as duas potências, né? A gente vai multiplicar as duas potências. 1 vezes 3 dá 3 e menos com menos dá mais. 1 vezes 3 dá 3 positivo, tá? A regra é lembrando da multiplicação. E aí existe também, existe uma última propriedade aqui, onde se eu tiver produto, uma potência de um produto ou um quociente de um produto, mas com bases diferentes. Por exemplo, aqui, potência de um produto, né? Potência de um produto. Por exemplo, temos exemplos aqui. Se eu tiver 5 vezes o 3, tudo isso elevado, bom, a gente tem bases que são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o expoente de cada um deles, como aqui não aparece, é 1, e multiplicar sempre pelo expoente de fora. Lembrando que a regra de sinal é a regra da multiplicação. Então, nós vamos repetir 5, 1 vezes 3, 3, multiplicando 1 vezes 3, 3, e repetindo 3 elevado ao cubo. Então, é essa propriedade que nós vamos aplicar quando a base for diferente. Então, eu posso ter aqui também um 2 na menos 2, multiplicando um 3 na quinta potência, e tudo isso sendo elevado ao cubo. A gente tem que lembrar, a potência de dentro vai multiplicar pela potência de fora, com a regra de sinal da multiplicação. Então, a gente vai repetir 2, menos 2 vezes o 3, vai dar menos 6, porque menos com mais dá menos. 5 vezes 3, 15, então vai dar 3 na 15 positivo, porque mais com mais dá mais. E também temos uma potência de um quociente, né? Uma potência de um quociente que seria uma divisão. Então, a gente tem aqui uma potência de um quociente, que seria uma divisão. Então, o que a gente vai fazer?
gente tem aqui um exemplo, 7 ao quadrado divididos por 3 e tudo isso sendo elevado na menos 3. Então, o processo, a regra é a mesma. Nós pegamos os expoentes de dentro e multiplicamos pelo de fora. Quando não aparece, é como se fosse 1. E aí a gente multiplica. Repetindo, 7, 2 vezes 3 dá menos 6 e 1 vezes menos 3 dá menos o 3. Então, a regra é da multiplicação, é só multiplicar os expoentes, que a regra é a mesma da multiplicação. Então, o meu muito obrigada e até o próximo vídeo.